Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu sou a professora Paloma, sou professora do curso de nutrição. Eu dou aula aqui em Taguatinga e eu tô gravando um pouquinho para vocês sobre uma aula muito legal que é de planejamento de cardápios, para a gente relembrar um pouquinho, para que vocês façam uma excelente prova do ENAD, que vai acontecer agora em novembro. E a gente precisa relembrar alguns pontos para que lá na prova, então, vocês consigam relembrar alguns pontos específicos para que consigam fazer a questão da melhor maneira possível. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um planejamento de cardápios, né? Planejar é algo que a gente precisa pensar em algo pontual. Eu preciso atingir as metas, né, em questão de qualidade, de quantidade da minha refeição. E eu preciso também trabalhar com esse planejamento a longo prazo, onde para eu conseguir fazer uma lista de compras perfeita, para que eu não tenha elevação do meu custo, para que eu tenha mão de obra e matéria-prima, para que esse cardápio então seja então executado da melhor maneira possível. Bom, quando a gente pensa então em elaboração de cardápios, a gente precisa pensar que o nosso cardápio ele tem que ser elaborado de acordo com as leis da nutrição. Aquelas lá de Pedro Escudeiro, né? Onde ele trabalha com a quantidade, com a qualidade, com a harmonia e com a adequação. Eu preciso juntar esses 4 itens na hora, então, que eu for planejar o meu cardápio. Meu cardápio tem que ser harmonioso, o meu cardápio tem que ser colorido, ele tem que montar um prato adequado para a minha população, para o meu ciclo da vida, para a minha idade, para o meu estado de saúde. Então, a gente precisa organizar qual é a nossa clientela primeiro, para a gente, então, conseguir montar esse cardápio da melhor maneira possível. Bom, relembrando quais são os pontos do cardápio, quais são os itens que compõem o nosso cardápio. Nós temos então a entrada. O que é a entrada de um cardápio? A entrada é aquilo que vai anteceder os principais itens, né? Então seriam as saladas frias, seriam também algumas sopas, pensando num jantar, né? Onde a gente pode servir algumas sopinhas do tipo do cardápio que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Podem ser canapés, podem ser torradinhas com patês, mas o mais usual que a gente pensa em entradas são saladas frias, onde essas saladas frias podem ser cruas ou cozidas, né? Então a gente pode pensar que essas saladas cruas, elas podem ter uma cenoura cozida, ela pode ter uma cenoura ralada, pensando nela crua, e a gente vai diversificando isso no decorrer então da elaboração do nosso cardápio. O outro ponto importante de falar é o prato principal. O prato principal é aquela opção mais cara do nosso cardápio, é o item mais caro, onde a gente fala das carnes, né? Onde a gente entra então com as carnes vermelhas, com as carnes brancas, e aí as carnes brancas a gente tem os peixes, o frango, e a gente pode trabalhar também com a opção proteica relacionada ao ovo, preparações, né, à base de ovos, como omelete, ovo frito, que também podem ser entrados. Pensando no item mais caro do nosso cardápio, o ideal é que a gente comece a elaboração do cardápio pelo prato principal, onde todos os outros itens acompanham e combinam o prato principal. Pense então em umas carnes mais elaboradas ou menos elaboradas, que daqui a pouquinho a gente vai conhecer então quais são os tipos de cardápio que a gente vai montar. O outro item que a gente vai observar no cardápio é a guarnição. A guarnição, ela combina com o prato principal. Então, se eu escolhi um bife acebolado para um prato principal, o que eu vou colocar para combinar com esse prato principal? Uma abóbora cabutiá, uma abobrinha refogada, o que eu vou colocar? Então, guarnição, em geral, são as nossas hortaliças, são servidas quentes na sua grande maioria, mas a gente pode também pensar em uma farofa, em um macarrão sem molhos tão incrementados, podemos pensar em polentas, suflês, que fazem parte aí também das nossas guarnições. O outro ponto bem importante, cultural, que a gente não pode esquecer, são os acompanhamentos. Os acompanhamentos, pensando no Brasil, eles são então arroz e feijão. E aí você pensa na diversidade desse arroz e feijão. Eu posso trabalhar com arroz branco, ou um arroz integral, ou um arroz colorido, dependendo aí de quem é o meu público. E os feijões também, os mais diversos que a gente tem, né, no nosso país. Pensando no feijão carioca, um feijão preto, um feijão jalo, um feijão branco, nós temos hoje uma diversidade imensa que a gente pode trabalhar para os nossos clientes. Fechamos aí a parte que eu falo que é a parte mais quente do nosso cardápio e a gente entra agora com a parte da sobremesa. O que seria a sobremesa, né? Dependendo do nosso público, a gente pode trabalhar com frutas e com sobremesas doces, propriamente dito. Podemos trabalhar com pudins, gelatinas, mousse, enfim, as mais diversas sobremesas que a gente tem hoje para serem então exploradas para os nossos clientes.
E para fechar o nosso cardápio, a gente trabalha sempre com uma bebida. Essa bebida ela tem que contrastar em relação à cor com a nossa sobremesa. Se a sua bebida for mais clarinha, coloque uma sobremesa mais escura e vice-versa, para a gente também ter uma harmonia de cores no nosso cardápio. Então esses são os nossos pontos, nossos itens dos cardápios. E a gente subdivide esses cardápios em 3. A gente trabalha então com o cardápio trivial, que ele é chamado também de simples ou cardápio popular. Pense em um cardápio de um restaurante comunitário, um restaurante universitário. Aqueles cardápios de pratos prontos são servidos apenas uma opção de cada item. No cardápio trivial, é importante levar em consideração que a nossa matéria-prima ela tem que ser barata, de baixo custo. Eu tenho que pensar que a minha forma de preparo também tem que ser muito simples. Eu não vou trabalhar com mais equipamentos, apenas um equipamento para fazer aquilo, por exemplo, uma carne refogada ou apenas uma guarnição cozida. Eu não vou pensar em algo mais incrementado. Além disso, a minha mão de obra é uma mão de obra mais simples, onde eu trabalho com auxiliares de cozinha, cozinheiros para a elaboração desse cardápio. Não quer dizer que esse cardápio simples, trivial, ele seja de pior qualidade nutricional. Que isso, é o nosso cardápio do dia a dia, é onde a gente normalmente faz as nossas refeições diárias aí com cardápios triviais. Um outro cardápio um pouco mais incrementado é o cardápio médio. O cardápio médio a gente já vai ter mais opções para o nosso cliente. Normalmente o cardápio médio é usado nos cardápios de elaboração de restaurantes self-service, onde eu tenho, em geral, 2 opções de carne, eu vou ter 2 opções de guarnição, 2 ou mais, né, dependendo do nosso cardápio. Então a gente vai trabalhar com cardápios um pouco mais elaborados, matérias-primas um pouco mais requintadas, cortes mais refinados e também a forma de preparo eu posso trabalhar com um gratinado, eu posso trabalhar com alguns tipos de queijos, eu posso fazer uma fritura e depois eu posso colocar um molho. Então são formas de preparo um pouco mais elaboradas. E o último tipo de cardápio é o cardápio formal. É aquele que todo mundo sonha em comer ali no fim de semana, né? Aquele cardápio que ele vai ter carnes muito mais elaboradas, carnes mais caras, né? Então são aqueles que trabalham com salmão, com filé mignon, com picanhas, né? Com carnes bem mais enriquecidas até em questão de valor mesmo. Não quer dizer que o cardápio normal seja mais nutritivo. Pelo contrário, às vezes o cardápio formal, ele pode ter até tantos incrementos nele que ele se torna até um cardápio um pouco mais calórico, um pouco mais gorduroso, mas é aquele cardápio que não vai ser feito do nosso dia a dia. Ele é um cardápio de uma festa, de um fim de semana, de um almoço em família, onde a gente incrementa ele. E uma curiosidade para falar do cardápio formal é que lá no acompanhamento, seguindo todas aquelas linhas que eu falei anteriormente, ele não tem o feijão. Ele é substituído aí por um arroz um pouco mais requintado, alguns tipos de risotos e etc. No cardápio formal, normalmente quem prepara é o gastrônomo, aquele profissional que trabalha junto aqui com a nutrição para que traga um cardápio muito mais elaborado, atrativo, que vai chamar a atenção então do nosso cliente, ok? Então a gente pensa que esses 3 tipos de cardápio, o trivial, o médio e o formal, eles vão se diferenciar por 3 itens para vocês não esquecerem. Ele vai trabalhar então com a matéria-prima em relação a valor comercial também, formas de preparo, o trivial, a forma de preparo mais simples até uma forma de preparo mais elaborada. E vamos trabalhar também com a mão de obra, onde o cardápio trivial, mão de obra mais simples, até em relação a gasto que vai ter com essa mão de obra, e o cardápio formal ele já vai ser então elaborado por um profissional de nível superior, como o gastrônomo, por exemplo, tá bom? Bom, essa foi a nossa revisão para os cardápios. Eu espero que vocês tenham relembrado aí, vocês consigam fazer então uma excelente prova e que a gente está aqui na torcida dos nossos alunos da nutrição, tá bom? Tchau, tchau!